Vamos ler. Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não conseguia por causa da multidão. Assim correu adiante, subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador, mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: Olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus disse: Hoje houve salvação nessa casa, porque este homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Irmãos, estenda a mão para cá, me abençoe. Amém? Senhor Deus, meu Pai, quero pedir ao Senhor que fale conosco nessa noite, fale à tua igreja, fale aos nossos irmãos que estão nos assistindo através da internet. Pai amado, eu sou apenas o carteiro, mas o Senhor é o dono da carta. Eu jamais poderei violar a carta. Essa carta é tua, então entregue para nós. Nós precisamos, Senhor, ouvir a tua voz nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Vamos aplaudir você, irmãos? Com muita alegria. Glória a Deus. Glória a Deus. A Ele a honra, a glória e o louvor. Queridos, essa é uma passagem bastante conhecida. Zaqueu, o publicano, chefe dos publicanos. Para você que não sabe o que significa isso, o publicano naquela época era o cobrador de impostos. Não é como nos dias de hoje. A gente vai pagar o imposto do carro, a gente vai e deposita no banco, né? Hoje está até bem mais facilitado, a gente tem a facilidade de usar o celular e fazemos o pagamento via Pix, via leitura de código de barras, coisas desse tipo. Antes, a gente pagava na boca do caixa, né? Alguns lugares ainda assim. Mas naquela época, o cobrador de imposto ia na porta das pessoas. Parava ele lá e vinha com uma legião romana. E por que os publicanos eram tão odiados? Porque eles eram israelenses. Eles eram judeus que trabalhavam para Roma. Por quê? Porque o soldado romano não sabia onde moravam as pessoas, né? Então, quem sabia quem era quem, onde morava, quem tinha mais, quem tinha menos, era a própria pessoa do povo. E essas pessoas eram contratadas e ganhavam um bom salário para isso. E Zaqueu, ele era chefe dos cobradores de impostos. Só para vocês terem noção, Mateus, discípulo de Jesus, né, o autor do primeiro livro do Novo Testamento, em ordem, né? O autor do primeiro livro, o livro de Mateus, ele era cobrador de impostos também. Ele trabalhava na coletoria de impostos. Ele só não era como Zaqueu. Zaqueu era chefe de todos os coletores de impostos. Era chefe dos publicanos. E Zaqueu, apesar, irmãos, da sua pequena estatura, Zaqueu, ele sentiu um profundo desejo de ver Jesus. Ele queria apenas ver o Senhor Jesus, ele queria ver o Mestre. Aquele homem de pequena estatura, mas de grande atitude, podemos dizer assim, pequena estatura e grande atitude. Ele era de pequena estatura, mas tinha grande atitude. Aquele homem correu na frente da multidão, porque ele sabia, ele vai passar por aqui. E a fé dele foi tão grande que ele subiu numa árvore, num pé de figueira brava. E para que vocês tenham uma noção do que é uma figueira brava,
era uma árvore lotada de espinhos. Então, olha como Zaqueu, olha o tamanho da fé do Zaqueu. Zaqueu, ele subiu naquela árvore. Não posso afirmar com absoluta certeza que eu não estava lá, mas é muito provável que ele tenha se arranhado, se esfolado, se machucado, porque a árvore era espinhosa. Ele subiu naquela árvore cheia de espinho. Por quê? Porque ele queria ver Jesus. O desejo de ver Jesus. O desejo de aquele mestre que já estava ressuscitando pessoas, estava curando os enfermos, estava salvando pecadores, estava perdoando pecados. Aquele chefe dos publicanos, ele já tinha ouvido falar, e agora esse homem, ele quer ver quem é esse homem, entre aspas, que está fazendo tudo isso em Israel. Quem é esse camarada? Quem é esse homem? Quem é esse profeta, ou esse mestre, esse rabino? Eu não sei o que seja, mas o desejo dele era: eu quero conhecer esse homem. Ele teve atitude, foi uma pessoa de atitude. Muitos estavam na multidão. Eu posso conjecturar, imaginar, porém sem certeza. Eu posso conjecturar que muitos estavam até na multidão, mas estavam andando na multidão por causa de algum interesse em algum benefício que Jesus poderia trazer. Mas deixa eu falar uma coisa para você nessa noite: não há benefício maior do que ter os nossos pecados perdoados, do que ter o seu pecado perdoado e o seu nome escrito no livro da vida, de onde jamais será apagado. Não há benefício maior do que esse. Não há bênção maior do que essa. E eu falo para você, meu irmão, para você, minha irmã, para você que está me assistindo, por muitas das vezes eu já falei aqui, volto a dizer: nós devemos sair da fila da bênção e entrar na fila do propósito, porque o propósito nos leva à bênção. Mas entrarmos na fila da bênção somente pela bênção não vai nos conduzir ao propósito, no propósito pelo qual Deus Ele criou para mim e para você, Ele fez para mim e para você. Propósito que Deus está na mente e no coração de Deus para mim e para você. Ah, pastor, mas o senhor não sabe como é a minha vida. Ei, suporte os processos e a vitória virá. Suporte os processos. Tenha desejo. Cultive no teu coração o desejo de conhecer Jesus, nem que seja para olhar, nem que seja para dar uma olhadinha de cima de uma árvore cheia de espinho, todos falando, mas pelo menos eu quero ver quem é esse homem. Mantenha isso aceso no seu coração. Por muitas das vezes, as pregações estão sendo, de cima desse altar aqui, de cima desse púlpito, está sendo dirigida a você que está nos assistindo, a você que está aqui no templo, e você tem sido exposto a essa pregação. E hoje é um dia de atitude para todos os que estão aqui. Aleluia. Zaqueu era baixinho, Zaqueu era pequeno, mas era um gigante nas suas atitudes. Ele correu à frente. Eu fico imaginando o chefe dos cobradores de impostos, o camarada que era da Secretaria de Fazenda, sei lá, uma espécie de ministro da Fazenda, alguma coisa desse tipo, correndo agora de levantar poeira, então subindo na árvore espinhosa e lá de alto para ver quem era Jesus. Por muitas das vezes, irmãos, Jesus está passando do nosso lado e a gente não está sentindo Ele. Por muitas vezes nós estamos tão desligados do Senhor, tão desligados, que a gente não sente mais o toque do Senhor. A gente não sente mais Ele falar conosco. Por quê? Porque a gente está antenado com as coisas desse mundo. Deixa eu falar uma coisa para você que está me assistindo, para você que está aqui na igreja, na nave do templo. Ei, ande com pessoas que falam com Deus. Ande com pessoas que falam com Deus. E evite pessoas que falam de Deus. Muitas das vezes nos encontramos fracos na fé, nos encontramos vendo milhares de defeitos para um lado ou para o outro, porque nós estamos andando de mãos com pessoas que falam de Deus, mas que não falam com Deus.
conhece Deus teoricamente, conhece Deus por falar, e muito blá blá blá, e conhece versículos da Bíblia, e falam de versículos, e recitam salmos, recitam várias coisas, recitam experiências que já tiveram outrora na igreja, mas que hoje em dia já não falam mais com Deus. Falam de Deus, mas não falam com Deus. Ande com quem fala com Deus. Vai ser bênção para a tua vida. Estou abrindo aqui só um parêntese. E está lá agora aquele homem de pequena estatura, mas de grande atitude. Ele subiu naquela árvore, todo lanhado, e está lá de cima da árvore, lá esperando o mestre passar. Jesus vem passando, e Jesus para. Jesus dá uma olhada para cima, e Jesus: Zaqueu, desce depressa. Jesus se convidou para ir comer na casa do Zaqueu. Jesus se convidou. Jesus é lindo demais, gente. O amor que Jesus tem por todos nós. Jesus nos conhece pelo nosso nome. O diabo nos conhece pelo nosso pecado, mas Jesus nos conhece pelo nosso nome. Jesus conhece o nosso pecado, mas nos chama pelo nome. O diabo sabe o nosso nome e nos chama pelo nosso pecado. Eis a diferença. E Jesus sabia e parou, olhou: Zaqueu, desce depressa. Imagina, aquela árvore cheia de espinho. Volto eu a conjecturar novamente. Desce aquele homem correndo da árvore de espinho. Hoje eu quero ficar na tua casa, hoje eu quero pousar na tua casa, eu quero fazer uma boquinha na tua casa, eu vou jantar contigo, Zaqueu. Eu quero ficar na tua casa, Zaqueu. E tudo que ele estava esperando era um coração derretido por ele, e Jesus encontrou ali, naquele homem. Zaqueu desceu depressa. Não sei como é que ele desceu. Irmão, já pensou se ele desceu assim, abraçado? Imagina como é que Zaqueu chegou embaixo da árvore. Então deve ter pulado de cima da árvore. Se fosse uma pularia, não queria nem saber. Se quebrasse a perna, Jesus curava na hora, né? Então, de repente ele pulou, não sei como é que ele fez para descer, mas ele desceu depressa. Ele desceu depressa. E Jesus então foi para a casa do Zaqueu. E aí entra o quê? Os religiosos. A religiosidade. O quê? Jesus foi para a casa daquele camarada, aquele pecador. Muitas vezes é assim, irmãos. Nós temos uma facilidade enorme em estender nosso dedo. Muitas das vezes nós temos uma facilidade enorme em estender a nossa língua, quando na verdade deveríamos estender nossas mãos. Os religiosos da época, os fariseus da época: quem é esse? Ele vai para a casa de um chefe dos publicanos. Se fosse para a casa de um publicano já dava ruim. Ele vai para a casa do chefe dos publicanos. E acontece uma coisa muito linda. Zaqueu se arrepende dos seus pecados. Jesus faz questão de dizer no final do texto: hoje chegou a salvação nessa casa. Esse aqui também é um filho de Abraão. Sabe por que é filho de Abraão? E não filho de Moisés? Porque Deus deu a lei dele a Moisés. Mas Abraão, Deus fez uma promessa: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Pega aí, meu irmão. Pega aí, minha irmã. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. A bênção chegou. Esse é o filho de Abraão. Ou seja, esse também é filho da bênção. A bênção chegou até ele. E Zaqueu com o coração quebrantado, ele vira e faz uma coisa que até hoje eu fico intrigado, mas olha, eu vou dar metade dos meus bens. A Bíblia faz questão de dizer que ele era rico. Vou dar metade dos meus bens para os pobres. E se eu tenho roubado alguma coisa de alguém, igual esses linguarudos estão falando aí, eu devolvo 4 vezes mais. Ou seja, metade dos meus bens vou dar para os pobres, e se eu tenho roubado alguma coisa de alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. Ou seja, ele não era um ladrão, como as pessoas diziam, como as pessoas julgavam, como as pessoas tinham um conceito formado, mas de forma errada a respeito de Zaqueu. Zaqueu, ele optou por seguir Jesus. Ele era baixinho, mas com uma grande atitude. A salvação chegou até Zaqueu, porque Zaqueu não se importou com os espinhos. Zaqueu não se importou com o que vão falar de mim se eu começar a seguir esse cara agora.
O que vão dizer a meu respeito se eu começar a andar com Jesus agora? Hoje a nossa irmã Alida vai descer as águas do batismo. Muitas foram as palavras: olha, se você se batizar, se você pisar fora da faixa, vai dar ruim. Experimenta pisar fora da faixa sem Jesus, você vê o que é bom para tosse. É pior ainda. Muitas foram as palavras: desista! Eram os espinhos da árvore em que Zaqueu estava segurando. Desista! Sai daí, esse espinho está te incomodando, sai daí, vai embora. Outra hora você vê ele, você marca uma hora com ele, marca uma audiência com ele, mas o coração dele estava tão, encharcado do desejo de conhecer Jesus, que tudo que ele quis era ver. Eu só quero ver. Jesus foi mais além. Jesus pegou aquele coração contrito, aquele coração que já estava amolecido. Ele levou salvação para aquela casa. Nós cantamos aí: entra na minha casa, entra na minha vida. É a história desse homem. Mexe com minhas estruturas, sara todas as feridas. Tem feridas que só andando com Jesus elas vão ser curadas. Tem feridas na tua alma, no teu coração. Talvez você que está me assistindo também, eu não sei, de repente você é fruto de, você é fruto de um estupro. De repente você foi deixado em algum lugar e foi criado por inúmeras famílias, foi passando de casa em casa, eu não sei. Mas você não está nessa terra por um acaso. Deus tem um plano para a tua vida. Você não está aqui somente para dar um rolezinho. Eu vou viver o ciclo natural, nascer, me tornar criança, jovem, me casar, depois ficar de meia idade, ficar idoso e depois essa sepultura. Não. Você está aqui nessa terra com um propósito pré-estabelecido por Deus. Deus já estabeleceu um propósito para a tua vida. E tudo que Ele quer nessa noite é que você enfrente todas as figueiras bravas que apareçam na tua frente, cheias de espinho, mas que você tenha coragem, determinação para subir. Eu só quero ver. Eu só quero ver. Se eu ver para mim, eu já estou feliz. Eu não preciso de muita coisa. Eu só quero ver Jesus. Eu não preciso de muito, não. Eu só quero ver Ele, eu vou ficar quieto. Mas o espinho da dor não tem problema, eu quero ver Ele. Outra espinha bateu aqui na minha cabeça. Outra espinha aqui no meu ombro. Mas eu quero ver Ele. Eu quero ver Jesus. Eu só apenas ver Ele. Vai ser a realização. Meu Deus, eu quero ver. E aí Ele vem e olha. Ei, Deus só envia reforço onde há esforço. Caminhe na direção do Senhor. Jesus parou, sim. Jesus se autoconvidou para jantar na casa de Zaqueu. Mas primeiro houve o quê? Houve um esforço de Zaqueu para ver Jesus. Precisamos nos esforçar. Nadar muitas das vezes contra a corrente desse mundo, que nos leva para tantos lugares. Uma corrente maldita que nos leva para tantos lugares. Nos botam em cima da igreja, ou nos botam debaixo da igreja. Explico. Em cima da igreja, eu sou bom demais. Para que eu preciso de igreja? Eu não preciso de igreja para ter a minha intimidade com Deus, porque eu sou uma pessoa muito boa. Eu pago meus impostos em dia, eu nunca fiquei devendo nada para ninguém, eu ando em dia, eduquei muito bem meus filhos, tá tudo belezinho, eu sou uma pessoa, eu sou um homem muito bom, para que eu preciso de igreja? Isso é o diabo te botando em cima da igreja. E tem às vezes também que as correntezas dessa vida, ou o próprio diabo te coloca debaixo da igreja. Eu não sou digno de estar na igreja. Eu sou tão pecador, meu Deus do céu. Eu tenho tantos pecados que eu cometo. Eu cometo tanta coisa. Irmã Elisângela, Almir, Francilene. Eu cometo tanto pecado, eu não sou digno nem de estar lá naquela igreja. Eu bebo, eu fumo, eu faço tanta coisa. É o diabo te colocando debaixo da igreja. Ou ele te coloca em cima, ou ele te coloca embaixo. Mas Jesus está aqui nessa noite para te colocar dentro. Não há como, irmãos, não há como seguir
Amar, dizer que ama a Deus, sem estar no corpo de Cristo. A igreja junta aqui, igual nós estamos hoje, é o corpo de Cristo. Não, mas eu amo Jesus, mas não quero saber da igreja. Ei, a igreja é o corpo dele, está fazendo pior do que os fariseus fizeram. Você está cortando a cabeça de Jesus? Está decapitando? Eu quero a cabeça dele, mas eu não quero o corpo. Ei, não tem como. Ou você aceita Jesus por inteiro, segue Jesus por inteiro. Eu quero o corpo, a cabeça, quero inteiro Jesus. A igreja é o corpo de Cristo. E Jesus é o cabeça desse corpo. Voltando para o texto, um homem de pequena estatura, mas de grande atitude. Eu quero encorajar você nessa noite a tomar essa grande atitude. Não importa o que os outros vão falar, ou não importa o que os outros falam, não importa. No final das contas, ninguém desce a sepultura junto com ninguém. Ainda que morra no mesmo dia, ninguém vai junto para a mesma sepultura. Ninguém vai junto. Ninguém vai estar lá no teu lugar na hora de se apresentar diante do Senhor. Ninguém vai estar. Não tem como mandar um advogado, dar uma procuração. Você vai estar diante de Deus. E o que você vai fazer quando você estiver diante dele? Qual vai ser a desculpa bem elaborada que você vai ter lá para apresentar? Então, eu quero fazer um convite a você a receber o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador. Único e suficiente Salvador da tua vida. Jesus tem um plano melhor para você. Assim como Jesus fez com Zaqueu. Tenho certeza absoluta que a vida de Zaqueu mudou e muito para melhor. Ah, mas ele deu a metade dos bens dele, e o nosso Deus deve ter dado 50 vezes mais do que ele tinha mais para ele. Porque Deus é poderoso para isso e ele olha para o coração. Ele vai te abençoar naquilo que não te afasta dele. Tudo aquilo que te afasta de Deus, ele não vai te dar. Ele não vai te dar, pode até te dar, mas já sabendo o que vai dar no final. Então caminhe, tenha uma grande atitude. Ainda que você seja de pequena estatura, tenha uma grande atitude diante de Deus. Em seguir, em receber Jesus como seu suficiente Salvador. Você está em casa, faça um gesto para o céu, faça uma oração, entregue seu coração a Ele. Você que está aqui na nave do templo, nos procure no final do culto. Procura saber como é que eu faço para seguir Jesus de perto. Como é que eu faço, pastor? E se eu quiser me batizar semana que vem, como é que eu faço? A gente dá um jeito. Nem esvazia a piscina, vai botando mais água aí, vai trocando água, nem esvazia. Mas o importante é você entregar a sua vida para Jesus, porque isso vai reverberar na sua eternidade. Amém, queridos? Que o Espírito Santo de Deus possa continuar falando em cada coração nessa noite. Amém? Vamos dar uma forte salva de palmas para o Senhor Jesus? Amém? Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus!